A serenidade não é só uma expressão que você usa em momentos difíceis. É toda uma programação mental, um preparo de postura e pensamentos racionais que você define não no momento em si, mas durante a vida inteira. É quase que toda uma disciplina voltada para a calma e o silêncio. E estes por aí que reclamam, que se confortam e nunca despertam, obviamente serão sempre frustrados e irritados com qualquer coisa. Mas quem entende o seu propósito e o seu valor, quem trabalha individualmente para que seja sempre calmo e racional mesmo sob pressão, para que nada o afete, esse indivíduo estará sempre à frente. Quer saber mais sobre isso? Quer ser respeitado através da sua postura, olhar e atitude? Toda uma combinação de fatores que te elevam a partir do seu comportamento racional? Então vamos ao que interessa. Mente no lugar certo. Você não conseguirá superar problemas e resolver pendências da vida se a tua mente não estiver em ordem. E digo em questões básicas. Se você todo dia se permite a comer besteira, se tem a oportunidade de começar a ler um livro, mas nunca começa, se fica aí, andando para lá e para cá, pensando no que precisa fazer, mas nunca de fato iniciando, se simplesmente a tua mente grita por disciplina e você só pratica a desordem e a moleza, então como terá calma com esse caminho tão desequilibrado? E como fará silêncio se até os problemas mais simples que você poderia resolver hoje, você não faz e no fim deixa isso martelar a sua consciência? Entende o que eu estou dizendo? Você não encontrará paz e nem definirá controle nas situações do teu rumo se não estabelecer essa ordem individual consigo mesmo. Você tem que equilibrar os seus hábitos, silenciar a sua mente praticando a eficiência e solução de problemas básicos. E precisa de todo modo organizar o seu lar, não só fisicamente, mas no quesito de tarefas, pensamentos, reflexões. Você tem que colocar as coisas em ordem e ser responsável consigo mesmo. E talvez pense que isso é besteira, que pode pular essa etapa individual por enquanto. Beleza? Mas me responda uma coisa. Como terá autocontrole e usará o silêncio da forma certa em uma reunião profissional, por exemplo, se quando você fica sozinho, não consegue definir esse silêncio quando os seus pensamentos ruins começam a te perturbar? Ou quando aquele pensamento tenta te convencer a alimentar o seu vício? Você consegue silenciá-lo? Quando a vontade bate querendo que compre algo totalmente inútil ou querendo que você consuma tal comida, você consegue deixar isso de lado, deixar quieto e demonstrar controle para si mesmo? Quando a sua razão diz para exercitar o teu corpo e ler um livro, porém a sua preguiça grita também para que deixe no sofá e se distraia com o celular, qual dessas vozes você dá atenção e segue a ordem? Me responda, como terá controle e eficiência em tarefas mais complexas? Se você diz sim para o que há de errado e desequilibrado contigo, entenda, o primeiro passo para ordenar a sua vida com base no silêncio e na calma é começar por si mesmo, pois não conseguirá influenciar pessoas nem elaborar estratégias, muito menos definir ações competentes e avançar com seu treinamento e prática, se não estiver 100% com a sua consciência e essência. Se você não tiver equilíbrio com o básico, não terá equilíbrio com nada. E aí você pode simplesmente se despedir de todas essas expectativas de avanço que tinha. Aliás, se reparar nesses contos samurais mais famosos, como os de Miyamoto Musashi, verá que em quase todos, ou se não todos, a primeira batalha que você enfrenta é a da mente. Para ser silencioso bastante a ponto de ser temido ou respeitado,
para ter uma calma inabalável que te dá vantagens em situações sob pressão, para vencer adversidades com um único golpe perfeito, o primeiro passo sempre é definir tudo isso em sua mente. Então, quando você fizer as pazes com seu passado, desconstruir esses pensamentos que te perturbam, percebendo que são apenas besteiras da sua imaginação, e também enfraquecer esses péssimos hábitos que condicionou a sua mente a ter, se seguir esse básico com perfeição, equilibrando a si mesmo, então estará apto para equilibrar e ser eficiente em qualquer outra área da sua vida, seja profissional ou pessoal. Fique atento ao propósito. A vida testa você quando quer de fato progresso. E são esses testes que separam os indivíduos mais fracos dos fortes, pois veja bem, aproveitar é bom, correto? Mas todo final de semana, deixar a distração te convencer a sair de casa. Se no meio do trabalho também você para conversar com os outros, não sabendo colocar as suas responsabilidades em primeiro lugar, se também discute com os outros coisas totalmente inúteis, até fúteis, gastando sua paciência, se estressando ou só perdendo tempo, em vez de se concentrar nos assuntos mais sérios. Enfim, se você permite gastar o seu tempo com situações que só te deixam na pior ou te colocam em desvantagens, logo, não conseguirá manter as suas conquistas, talvez nem conquistá-las em si. Você tem que saber selecionar bem suas conversas, escolher com racionalidade os lugares que se permite ir e ser responsável a ponto de negar certas circunstâncias em sua vida, não tolerando jamais. Porque amizades podem facilmente te afundar em distrações, conversas podem muito bem te deixar em um posicionamento vulnerável, em alguns casos até tendo suas palavras usadas contra ti. E em algumas situações as pessoas só testarão a sua paciência com assuntos bestas e discussões polêmicas, para tirar de você uma informação ou tirar o seu foco do que era importante, te deixando frustrado e claramente prejudicando o seu desempenho. E não é só isso. Não são só os outros que podem quebrar o teu ritmo e concentração. Sabe quando o dia foi péssimo e você deixa a sua semana inteira ser influenciada por isso, por causa desse dia negativo? Era somente um dia, mas você tornou toda a semana ruim porque não soube levantar no momento certo. Não soube parar de frescura e seguir em frente. Então, todas essas questões têm um fator em comum. Você ficou bem no meio da armadilha, porque não deu atenção e nem respeito pelo teu propósito. Pode reparar em quem é sério e bem-sucedido. Não tem tempo para todas as conversas e escolhe bem a sua agenda do dia, sabendo exatamente com quem irá conversar e a função para isso. Os lugares que frequenta também, precisa antes de um motivo para comemorar ou descontrair, ou pelo menos uma razão eficiente para valer a pena se deslocar até esse local e investir o seu tempo nesse momento. O mesmo com discussões. Percebe que é uma discussão inútil? Então fique em total silêncio e não dê opinião alguma, mesmo que peçam a opinião. Uma postura como essa, alguns enxergarão como um disciplinado radical, alguém que leva muito a sério a vida. Mas, ao meu ver, é apenas alguém que entendeu as inutilidades e vulnerabilidades do mundo e que não permite se colocar em risco à toa. É um indivíduo que sabe o valor do seu tempo, entende bem a importância e efeitos das suas palavras e também a responsabilidade que tem consigo mesmo. E por isso, é extremamente seletivo em tudo o que se propõe a fazer, para não pisar em falso e não se colocar em situações comprometedoras ou que sejam um total desperdício de tempo. Isso é ser um disciplinado exagerado? Ou apenas alguém racional e exemplar, que valoriza a si mesmo e o seu progresso? Logo, nunca tire os olhos do seu progresso, pois ao seu redor, distrações tentarão te corromper e pessoas indisciplinadas e sem sentido algum tentarão te influenciar.
Mas são nessas horas que você aprende a dizer não, que você aprende a não cair nas tentações, que define limites por meio das suas ações, e escolhe bem as suas palavras para não se comprometer. Fazendo isso, você não será alguém obsessivo com a sua vida. Não será alguém que exageradamente leva muito a sério, mas sim apenas um indivíduo inteligente que faz o mínimo para se valorizar e que leva a sério o próprio caminho. Não dê espaço para emoções. É triste perceber que alguns indivíduos caem tanto no quesito desempenho só porque terminaram um namoro ou se deixaram levar por críticas ou algo do tipo. Seja um término, seja uma decepção, seja uma frustração com a forma que outras pessoas o trataram. Quando você expressa esse descontentamento, quando anda por aí todo cabisbaixo, falando de um modo sem confiança, andando com certa desmotivação em vez de firmeza, fazendo as coisas de qualquer jeito porque tudo que passa pela sua mente é aquela emoção destrutiva. Bom, ou você dá um jeito nisso, ou se afundará com esse teu lado emocional ridículo. E sim, não é humano, é ridículo. É um sentimento definido pelo teu conforto e ilusão, não pela sua natureza. Ou você acha que o ser humano há milênios atrás, só porque alguém o decepcionou, parava de caçar e passava fome até sucumbir? Você tem todo o direito de ficar triste, de entender o que aconteceu, de ficar de luto ou lidar com certa melancolia. Você tem todo o direito de tirar um tempo para tratar essa frustração, seja lá qual for o motivo. Seja um fracasso ou a trairagem de alguém. Mas passar dias se lamentando, perdendo oportunidades, influenciando negativamente o seu desempenho, perdendo seu caráter e postura calma, deixando os pensamentos ruins dominarem, só por conta dessas perturbações, perdas, decepções. Bom, isso se chama autossabotagem. Sendo assim, vê se para de ser tão emocional. Pare de levar as coisas para um lado tão pessoal. Pois, por exemplo, você namorava, certo? Mas apesar de você pensar em casar com essa pessoa, vamos supor, me diz, onde estava a garantia desse casamento? Relacionamentos podem dar muito certo ou muito errado. E você definir certezas antes da hora é de uma tolice tanto, é criar uma fraqueza em você. O mesmo com a confiança. Pode até confiar de certo modo em alguém para fazer algo para ti. Porém, ter a certeza de que a pessoa fará, agir com tanto despreparo, não criando garantias, caso essa pessoa te deixe na mão, as chances de sair frustrado com certeza são grandes desse modo. Entende? Portanto, no silêncio, crie garantias e entenda suas possibilidades de uma vez por todas. Prepare-se sempre para o pior, mesmo que aproveite agora o melhor. Mesmo que as coisas estejam mil maravilhas, tenha sempre um plano B, porque a calma, em muitos casos, não é estabelecida depois do caos, e sim antes. Em múltiplos casos, estar calmo não é porque você lida bem com a pressão, mas sim porque você se preparou para lidar com essas possíveis situações. É assim que fortalece o teu emocional e define uma blindagem em sua mentalidade para nunca ser pego de surpresa pela má conduta dos outros. E também não agir com tanta ingenuidade perante os assuntos e situações mais complexas da vida, como relacionamentos amorosos, por exemplo. Não seja influenciado pela mediocridade. Milhões de pessoas todos os dias passam horas e horas nas redes sociais. E se pelo menos acompanhassem conteúdos mais intelectuais que somassem em algo, que trouxessem um bom conhecimento, mas não. Acostumam seus cérebros com textos pequenos ou quase nenhum texto. Visualizam um monte de conteúdo que é mais lavagem cerebral do que conhecimento. E acompanham a vida dos outros enquanto negligenciam as suas próprias vidas. E sabe o que é o pior? Mesmo que você saia dessas redes sociais, mesmo que colocasse a si mesmo no mundo real, ainda assim lidará com ilusões, falsas expectativas, incompetência, assuntos ridículos e imbecilidade dos outros.
porque hoje, infelizmente, a grande maioria afundou as suas racionalidades. Nós já vivemos em um mundo medíocre, onde o idiota é um novo exemplo de ser humano. É a condição primária agora. Por isso que escuta por aí um monte de besteira e gente aplaudindo ainda. Por isso que vê serviços horríveis, que ainda assim por alguma razão são considerados de alta qualidade, são bem avaliados. E por essa razão também sente tanto desânimo, como se algo faltasse em sua vida. Como se o mundo perdesse a sua cor e você não se interessasse por mais nada. É o sintoma que pessoas que ainda pensam, sentem quando visualizam que pensar já não é um ato recorrente da humanidade. No entanto, se você se deixar abalar por isso, então deixará a idiotice vencer. Se você, ao seu redor, desanimar com toda a mediocridade que vê por aí, você deixará essa mediocridade te influenciar através desse desânimo. Percebe? Logo, compreenda o seguinte: mesmo que o mundo esteja de mal a pior, vá pela direção contrária. Foque o máximo que puder em ser melhor, porque se não existe mais interesses externos, que você se torne o teu interesse, que domine a arte de progredir a si mesmo, de evoluir, de fazer o melhor para quem é e quem quer se tornar. Afinal, se não existem mais bons propósitos por aí, que você se torne o seu propósito. Pois esse é um ótimo modo de definir a calma e o silêncio em sua vida. Se afastar dos excessos e focar ao máximo no seu individual. Quase que uma obsessão, mas uma obsessão que te leva ao máximo que pode alcançar. Pois o que é melhor para combater a mediocridade alheia do que uma atitude eficiente? Os idiotas podem falar o quanto quiserem, mas quando o indivíduo altamente competente e racional resolve problemas de todo mundo fica quieto. É ou não é? Param de criticar na hora. Sendo assim, torne-se o símbolo da eficiência e da produtividade individual. Torne-se uma potência e um propósito para si mesmo, porque caso não faça isso, então me responda com a maior da sinceridade: do que valerá viver nesse mundo tão estúpido e barulhento? Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado, e se gostou do vídeo deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.